Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal aqui no Entrevistas no canal de ES Hoje. Na semana passada a gente falou de saúde, de como viver bem o verão, se alimentando bem, se alimentando direito, e a nossa conversa foi com a gastro, doutora Kathleen Van der Kolk. Se você não assistiu, se inscreve no canal, ative as notificações, volta lá nesse vídeo que você vai gostar muito das informações. Mas essa semana a gente continua aqui no Entrevistas falando de saúde e verão. E a minha convidada é a doutora Juliana Varenga, oncologista clínica. Seja muito bem-vinda, Eu que doutora. agradeço o convite. Doutora, o sol traz diversos benefícios à saúde do corpo. Ele é um dos principais responsáveis pela produção da vitamina D. Ele incentiva a produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Mas a pele, ela sofre um pouco com ele. E aí, eu queria começar falando sobre os cuidados. Estamos no verão, a gente usa bem menos roupa, a gente fica muito mais exposto ao ar livre. Quais os cuidados básicos que a gente precisa ter para viver bem o verão com saúde e sem dor de cabeça? Então, assim, a nossa pele, a gente tem que lembrar que ela é o maior órgão do nosso corpo e a gente precisa tomar bastante cuidado, porque essa incidência solar é forte por longos períodos e desprotegido, isso pode levar com que a pessoa desenvolva um câncer de pele, envelhecimento precoce também, aparecimento de rugas, manchas. Então, o que que a gente preconiza é que toda pessoa faça uso do protetor solar. Tem que fazer protetor solar, quanto mais branquinha a pessoa for, mais forte tem que ser o fator FPS. Então a gente preconiza assim, pelo menos que as pessoas brancas usem o FPS 30. Lembrar que assim, se você tiver, por exemplo, a gente está trabalhando, vou trabalhar num lugar fechado. Mesmo assim, você precisa passar o protetor. O que vai mudar é que você não precisa ficar repassando esse protetor com tanta frequência, porque a gente não vai ter suor excessivo, como por exemplo, a gente tem na praia, a pessoa que está na praia com suor excessivo, quando entra na água, precisa repassar. Toda vez que vai na água, precisa repassar o protetor solar. E mesmo assim, se você não entrar na água, a cada 2 horas precisa repassar. Ah, então não é a cada 3 horas, a cada 4 horas, não. Entrou no mar, assim, Porque ele volta. sai. Ok. Ele sai. Então, assim, você precisa repassar o protetor. E se você tiver, por exemplo, está lá naquele sol de sensação térmica de 60 graus, você vai suar, não tem jeito. Isso. Então, aí precisa também repassar. A gente fala que quem trabalha em ambientes fechados, a gente pede que pelo menos repasse o protetor de face. E aí a gente fala assim, na hora do almoço, passou, eu saio de casa de manhã, na hora do almoço você faz um retoque. Normalmente a gente até sugere para retocar, às vezes, com protetor solar de pó, porque é mais fácil, assim, ainda mais mulher que sempre tá com a maquiagem, então você passa o pozinho, não atrapalha e fica tudo bem. Esse é um cuidado que aí a gente nem precisa dizer que é de verão. É um É o cuidado para o ano cuidado inteiro, do porque ano nós inteiro. temos um país, né, tropical, a gente está mais exposto ao sol do que. Temos mais dias de sol do que dias de chuva, e mesmo assim, né, se é ambiente fechado, a Não, gente precisa nos dias de chuva, idem. não, e, gente, assim, os raios solares, eles passam, inclusive, nos dias nublados. Então, eles penetram as nuvens. Então, a gente aqui tem incidência o ano todo. O que acontece que a gente preconiza mais no verão é porque a gente está diretamente na direção do sol. Então, a exposição, ela é muito mais forte. Fora que a gente está lá exposto, né? Fora que a gente já tem um costume de querer pegar um solzinho, Aham. de querer ficar bronzeada. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado. Assim, de preferência, evitar a incidência a direta do sol naquele intervalo entre 10 às 16 horas, que é onde os raios estão mais intensos. Então, assim, a chance de você ter uma queimadura solar, lembrar que queimadura solar, ela é fator de risco para desenvolvimento de câncer de pele. E também, gente, vai ficar mais velha, a pele fica encardida. Quem tem melasma, isso pode acentuar. Então, por exemplo, a gente fala até que, por exemplo, quem tem melasma, que são aquelas manchas na pele, até luz de celular, de tablet, de computador, pode influenciar. Olha, gente, então por isso que às vezes você fala assim, nossa, mas eu fiquei só debaixo da árvore, é uma árvore enorme. Mas o sol pega a gente até onde a gente, né? Até onde a gente pensa que está escondido. Então, essa questão de
de estar, porque no verão a gente sai mais, né? A gente vai mais para a rua, a gente vai mais buscando aquele ar livre, buscando uma sombra, uma água fresca. Então, é esse cuidado. Mas também a gente pode falar dos chapéus. Outra coisa também importante, assim, hoje a gente tem chapéu, principalmente de aba larga, a gente tem que lembrar que a orelha também precisa ser protegida. Então, hoje a gente já tem chapéus que já tem proteção de proteção FPS, a gente tem as roupas de proteção, aquelas blusas de manga comprida, calça de manga comprida. A gente hoje recentemente teve uma pesquisa que foi liberada pela OMS, falando do risco de câncer de pele dos trabalhadores que trabalham ao ar livre. Eles viram que essas pessoas elas têm 60% mais chance de ter câncer de pele. Então, essas pessoas então que trabalham ao ar livre, elas precisam usar e abusar de protetor, de chapéu, de óculos escuro, de blusa de manga comprida, de calça de manga comprida. E uma coisa que também eu sempre trago para falar é a questão do protetor solar como EPI. Você sabe que, infelizmente, protetor solar não é considerado como EPI. Então, não existe uma obrigatoriedade das empresas fornecerem. Graças a Deus, a gente conta com bom senso e a maioria tem. Se as prefeituras, pelo menos da Grande Vitória, elas fornecem para os... Porque, assim, gari, jardineiro, todas essas pessoas, elas ficam expostas o dia inteiro. O EPI para quem não sabe, né, equipamento de proteção individual, né, para quem vai, enfim, para a segurança das pessoas trabalhando de forma independente. O câncer de pele, que é a neoplasia maligna mais incidente do Brasil, e eu tenho um dado aqui apontando que corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Eu não sei se esse dado se já tem um ajuste, mas foi o último dado que eu encontrei. E a exposição solar sem proteção é um dos maiores fatores de risco, correto? Isso, correto. E aí eu queria saber como prevenir. A gente falou da prevenção dos cuidados com a pele, mas existem outras prevenções porque esse cuidado que a doutora falou até agora, a mim, porque a gente nunca foi pensando logo num câncer, né, numa doença. A gente Uhum, fica pensando logo na proteção, nos cuidados, uhum. para não ficar com uma dor de cabeça, porque eu fui uma criança, até no episódio passado eu falei, fui uma criança que teve uma infância de insolação. Era o primeiro dia do verão para o resto das férias doente, por conta de insolação. Pegava o sol e a cabeça esquentava e pronto, febre, diarreia, vômito, essas coisas todas. E aí, quando a gente vem falando até agora, eu penso que foi tudo como uma prevenção. Mas aí eu queria saber dos cuidados especificamente com relação ao câncer de pele. São os mesmos ou tem algo mais que a gente possa fazer para se prevenir e até mesmo para cuidar, assim, de prevenção no sentido de estar sempre vigilante, fiscalizando a saúde da nossa pele. Então, o que que a gente preconiza é que, assim, além das medidas protetivas contra o sol, que você sempre faça uma consulta anual com o dermatologista. Assim, até principalmente assim, quanto mais branca e mais pintas a pessoa tiver, mais importante é que ela passe na consulta com o dermatologista para ele fazer um rastreamento das suas pintas. Ele vai olhar pintinha por pintinha, vai olhar com o dermatoscópio, que é aquela lente de aumento, para ver se existe alguma pinta que precisa ser retirada, uma pinta que precisa ser acompanhada. Lembrar também que as pessoas negras, por mais que elas tenham uma chance menor, elas também têm chance de ter câncer de pele. Então, assim, minha pele é escura, eu não preciso me preocupar com câncer de pele. Não é bem assim que funciona. E o que é esse autoexame ABCDE? Como é que identificar uma possível lesão? Então, quando a gente fala desse ABCDE, você pega uma pinta sua, divide ela ao meio, e aí você vai olhar. A gente fala o A é de assimetria, se quando você divide de um lado é parecido com o outro, se ela é simétrica ou não. O B de borda, porque se ela tem uma borda regularzinha ou uma borda mais irregular, né? O C de cor, se ela tem uma cor única ou ela tem vários tipos de tonalidades, tem uma cor mais azulada ou aquela pinta que tem uma cor meio diferente. Daí a gente fala de diâmetro. Então, assim, se for é uma pinta muito grande, é uma pinta que tipo assim, tá crescendo, que uma coisa importante que a gente tem para fazer é pensar, tipo assim, você tem uma pinta que aí essa pinta mudou,
essa pinta começou a crescer, essa pinta começou a mudar de cor, ou uma pinta nova. Entendeu? Eu tinha sempre, a gente sabe, eu tenho, essa pinta aqui eu tenho desde que Desde eu que eu nasci. nasci. Aí, Aham. de repente, do nada, nossa, mas do lado aqui, ó, surgiu uma pinta Ou esquisita. desde que eu nasci, mas cresceu de uma semana pra cá, de um mês pra cá, de um ano pra cá? Exatamente, ela tá, essa pinta aqui nova, além de ser nova, ela tá esquisita. Ou, gente, mas essa minha pinta não era desse jeito. E é muito importante, assim, só que por que que precisa passar com o dermatologista? Porque a gente é fácil ver o que tá na frente. Agora, e atrás? E Aham. as costas? Né, e orelha, tipo assim, às vezes, são lugares que são difíceis. Então a gente sempre fala para poder ir no dermatologista, para ele ter esse olhar mais apurado. E o E? O E de espessura, Ah, entendi. tá. E aí a gente pode fazer cada um, vocês profissionais da área orientam a gente a ficar nesse olhar o tempo inteiro, nesse autoexame ABCDE. Sim, olhar para você olhar a sua pinta, pelo menos para você conhecer as suas pintas, não precisa ficar lá, eu vou ficar lá dividindo a minha pinta, vendo. Mas pelo menos assim, ver se a olhar se sua pinta não está crescendo, se você não está uma pinta nova que surgiu, algo que possa chamar a atenção. E você estava falando da questão da insolação quando você era criança. Aham, Uma coisa muito importante é a gente proteger as nossas com crianças. certeza. Porque, assim, o câncer de pele está relacionado a uma exposição solar Contínua. contínua. Então, quanto mais, se for uma criança que foi sendo exposta desde a infância, até a vida adulta, ela tem chance de vir a ter câncer de pele mais novo. E não é, então não é só hereditariedade. Porque Não. normalmente os cânceres, na hora que vai fazer aquela anamnese, né, investigação, fala assim, na sua família alguém já teve e tudo mais. O câncer de pele não necessariamente tem A isso. maioria, gente, e não só para câncer de pele, a maioria dos cânceres, gente, são ao acaso. 80 a 85% dos cânceres não tem relação genética. Eles vão ser, isso vai acontecer ao acaso. Um dia sua célula vai falar: opa, quero me dividir errado e vou Eita! virar um câncer. Por isso que a gente fala tanto de estilo de vida. Porque assim, a gente hoje não sabe qual que é o gatilho que faz isso acontecer. Mas é óbvio que quem tem um estilo de vida ruim, hábitos de vida ruim, isso são fatores de risco. Então, quanto mais fatores de risco você tem, maior chance você tem de vir a ter um câncer. Doutora, você falou também sobre os trabalhadores expostos, né? Os coletores, agricultores, eles têm mais chance de Uhum. ter câncer. E tem algumas proteções adicionais, a gente já falou dos chapéus, a gente falou do protetor solar, a gente já falou, né? Mas tem algum tipo de orientação, assim, e até que ponto é responsabilidade do empregador? De determinados horários que eles devam ou não se expor. Porque a gente sabe que o agricultor normalmente tem a sua. Claro, tem muitos que são contratados, são trabalhadores prestadores de serviço, enfim. Não é a forma dessa contratação que eu venho me referir. Mas muitos são os donos da sua própria, né? Aham. E o dono fica Tudo. diuturnamente, ele tá vigilante, é o olho do dono que engorda o Uhum. gado, não é isso? Então, Sim. assim, mas existe algum outro tipo de cuidado, de atenção que é possível para o empregador responsável por aquele trabalhador ter, seja de horário, seja de forma de trabalho, alguma orientação oncologicamente falando? Então, o que a gente fala assim é usar os fatores de proteção, tudo, e tentar ver se você consegue reduzir a jornada de trabalho daqueles horários de maior incidência, entre 10 às 16. Então, assim, se você conseguir programar para que às vezes a jornada de trabalho ela comece mais cedo, para que naquele consiga fazer às vezes um horário de almoço mais ampliado, porque assim, infelizmente, assim, tem que fazer, assim, é difícil. Não existe assim, a gente não tem uma regulamentação, uma lei que fale, olha, não, ninguém pode trabalhar exposto entre as 10 e as 16. Então, o que a gente fala assim, é tentar às vezes ajustar o horário de trabalho para que eles comecem mais cedo, que aí até porque para eles, assim, além da questão do câncer de pele, é exaustivo você ficar lá no sol, você Cansa, soa, né? desidrata, então, assim, cansa muito, e fornecer todos os mecanismos que ele possa ter para se proteger. Protetor, chapéu, com aba, roupa com proteção, para que a gente consiga proteger esse trabalhador.
Vamos falar de tratamento? Quais são os tratamentos? São vários tipos de cânceres e com certeza alguns tratamentos tem para todos, mas alguns são bem específicos. Quer falar? Vamos falar? Então, quando a gente fala de câncer de pele, a gente precisa pelo menos separar entre os câncer de pele melanoma e Aham. não melanoma. Porque assim, o melanoma ele é um câncer de pele muito mais agressivo. Então, o tratamento do melanoma, ele é muito mais agressivo. Quanto mais agressivo for a doença, mais agressivo é o tratamento. Então, assim, ambos, na verdade, tanto de pele não melanoma quanto melanoma, consiste na retirada cirúrgica. Você vai tirar a lesão, a gente sempre trabalha com a margem de segurança que a gente precisa tirar para que não fique doença para trás. E aí, dependendo do risco que esse paciente tiver da doença voltar, a gente faz um tratamento que a gente chama de adjuvante. Então, por exemplo, o melanoma, essa chance da doença voltar, ela é muito grande. Então, por isso a gente já, em lesões às vezes pequenas, hoje a gente já faz tratamento adjuvante e aí a gente pode usar imunoterapia ou terapia-alvo. Porque assim, o melanoma ele cursa com 50% dos casos dos pacientes, eles têm uma mutação chamada mutação do BRAF, e hoje a gente tem uma droga específica para essa mutação. Que bom que hoje tem. A medicina hoje, gente, é a medicina da precisão. A gente vai direto, graças a ponto. Deus, direto ao ponto. E aí, assim, a gente pode usar os inibidores de BRAF ou a imunoterapia no tratamento adjuvante. E nos pacientes que têm os não melanomas, que é o SEC e o basocelular, que são os mais comuns, são os cânceres de pele não melanoma, a gente faz a ressecção cirúrgica e, por exemplo, às vezes, só que essas lesões elas não têm chance muito grande de dar metástases. Só que Ótimo. elas são lesões que elas vão crescendo e vão se enraizando. Hum, Então, às vezes, a retirada cirúrgica dessas lesões, elas podem ser mutiladoras. Porque onde é que a gente tem maior incidência de sol? Cara, na nossa. face, né? E às vezes você, para tirar essas lesões, você precisa às vezes fazer um rombo no Nossa, paciente. mãe. Aí tem que rodar retalho. Então, tem alguns pacientes que às vezes é impraticável você fazer a ressecção cirúrgica. Então, hoje, para esses pacientes, a gente já tem imunoterapia que a gente pode estar fazendo para tentar diminuir essa lesão e melhorar. Nossa, mãe, gente. Eu tô aqui fazendo essas caretas, porque assim, imagina, não ter outro caminho, ter que mutilar. Vamos ter cuidado desde sempre, né? Se eu não me cuidei até agora, a partir de agora, vamos lá, vamos fazer esse compromisso. A doutora Juliana, ela é uma das fundadoras do projeto Elas Oncologia. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Pra gente Então, terminar, a gente tá caminhando pro final, mas eu não quero deixar de falar, que é uma missão informativa, né? isso. Elas Oncologia, na verdade, somos eu e mais 5 amigas que também somos oncologistas. E a gente nasceu dessa necessidade da gente tratar mais o paciente. Porque assim, quando você é médico, você às vezes foca muito na doença. E o tratamento oncológico, na verdade, a gente sabe que tem um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente. Então, o Elas Oncologia nasceu para a gente tratar o paciente como um todo, tratar cada paciente, e a gente faz desde falar de prevenção, tentar melhorar a qualidade de vida durante o tratamento, durante o diagnóstico e o depois também, que é muito importante, porque você termina o tratamento, às vezes as pessoas ficam meio assim, e agora? Ficam meio órfãos. Então é para a gente acolher o paciente em todos os momentos da sua jornada. Gente, eu sempre falo isso. O câncer é uma doença que às vezes as pessoas nem mencionavam o nome, né? Que é como se estivesse atraindo. Mas, porque. E até hoje dá essa sensação de câncer, atestado de óbito. E não é. Então, quanto mais cedo detectar, quanto mais cedo se cuidar, melhor. Para que a gente consiga evitar esses problemas. Com certeza. Doutora Juliana, muito obrigada por participar com a gente do Entrevistas desta semana. E olha, mais informações você pode acompanhar em shoje.com.br de saúde e muito mais. Não deixe de seguir S Hoje nas redes sociais, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Obrigada, doutora, Eu que agradeço. e até a próxima.